A região de Amparo foi, desde o século XIX, um grande produtor de café e, posteriormente, de legumes e frutas, sendo o mais importante distrito agrícola de Nova Friburgo. As casas de vivenda até hoje existentes em Amparo, algumas delas ainda com o terreiro de café, são a memória desse passado de esplendor. Fazendo parte da freguesia de São José do Ribeirão, além de portugueses e alemães, muitos imigrantes suíços se dirigiram para as terras quentes de Amparo e se dedicaram ao cultivo do café. São eles os Frossard, Folie, Lugon, Lamblay, Muri, Bussinger, Turler e os Sanglar. Os Sanglar têm como patriarca Mathieu Sanglar. No francês arcaico, sangliar significa caçadores de javali, atividade pelo qual ficou conhecida a família na Suíça. Os Sanglar são imigrantes que chegaram à vila de Nova Friburgo em 9 de dezembro de 1819, em razão de um acordo entre o rei Dom João VI e a Suíça. O patriarca Mathieu Sanglar era fabricante de cerâmica e enfrentava dificuldades financeiras, figurando na lista de indigentes. Casado com Thérèse Fegatti, tinha 4 filhos ainda crianças, variando entre os 6 e 12 anos de idade quando chegou ao Brasil com a família. Eram eles Conrad, Gottfried, Catherine e François. Mathieu Sanglar falece poucos anos depois de sua chegada a Nova Friburgo, com 48 anos de idade, deixando viúva e 4 filhos. Sua esposa Thérèse falece 25 anos depois. 2 de seus filhos homens dão continuidade aos negócios da família e se tornam muito bem-sucedidos nos ramos da agricultura, comércio e tropa. Para manter a memória familiar, foi criada no distrito de Amparo a Associação Mathieu Sanglar, em homenagem ao patriarca, objetivando congregar os membros da família espalhados por diversas cidades do país e realizar encontros anuais. Entrevistamos o pesquisador Pedro Elias Hertal Sanglar, autor do livro Família Sanglar, Suíça-Brasil, que vai nos contar sobre a trajetória de seus ancestrais. Pedro Elias Hertal Sanglar, você escreveu o livro Família Sanglar, que traz toda a história e também a memória, né, da sua família. Bom, a gente vai começar por um dado assim, interessante que você coloca no seu livro, que foi esse seu despertar para a história da sua família. Quer dizer, isso foi um pouco tardio, né? Antes disso, você nunca se deu conta dessa história, da saga dos colonos suíços aqui em Nova Friburgo, dentro de todo esse contexto de imigração. Antes disso, nada te despertou. Isso foi a partir da inauguração de uma escola que leva o nome do seu pai, por conta da doação do terreno que ele fez para essa escola municipal, né? Conta como é que foi isso. Em 87 foi inaugurada a Escola Municipal Rui Sanglar, no bairro Sanglar, aqui em Friburgo, e um vereador fez uma homenagem a meu pai e nessa homenagem constou que a família Sanglar seria de origem suíça e fundadora de Nova Friburgo. A partir daí, então, que me despertou esse interesse em saber, né, realmente que história era essa. E, coincidentemente, nesse mesmo ano, a prefeitura fez um censo dos descendentes de suíços. Então, eu inscrevi minha família toda, inclusive um tio meu do Paraná, que estava nos visitando na época, e depois recebemos um diploma de descendente e também uma relação de todos os parentes do Brasil inteiro
que teriam aderido a esse censo. A partir daí, então, eu comecei a pesquisar, fiz um pequeno histórico do nosso ramo, que no caso era o François, né, Sanglar, e mandei para esses parentes, esses primos. E eles demonstraram muito interesse. A partir daí, então, eu aprofundei a pesquisa para a família inteira e acabei fazendo um pequeno resumo histórico da família e mandando também para os parentes, mas não só esse pequeno histórico, mas também uma proposta de fazer uma associação familiar para que nós voltássemos a nos encontrar e restabelecer esses laços familiares. O nome do seu pai é? Rui Osório Sanglar. Rui Osório Sanglar. E o nome do loteamento é Rui Sanglar, o Rui é do seu pai. Na verdade, o nome oficial é Bairro Sanglar, só que todo mundo conhece por Morro do Rui, por ser, né, o meu pai que fez o loteamento. Seu pai que fez o loteamento na época. Né? Quer dizer, então a gente já começa a conhecer a história desse loteamento. Sim, que hoje é um bairro de Friburgo, né? É um bairro. Tem escola, tem ônibus, tem tudo. Né? Então, quer dizer, o seu despertar foi a partir dessa doação, né? Sim. Que seu pai fez para a construção dessa escola. E aí a gente vai partir do nome Sanglar, né? Sangliar, né? O nome original em francês arcaico, né? Sangliar, que significa os caçadores de javali, né? Como é que foi quando você foi descobrindo essas histórias aí? Porque a gente fala, você fala, nós não somos uma família nobre, mas você quis fazer um brasão, né? Sim, era preciso fazer alguma coisa que identificasse a família no Brasil, né? Até então só tínhamos o sobrenome. E alguns pesquisadores suíços, que através de primos suíços nós tivemos contato lá na Suíça, fizeram uma pesquisa lá também e descobriram isso, a origem do nome. Então, a partir dessa descoberta que nós éramos caçadores de javali, nós fizemos então, encomendamos um especialista em arte erótica, um brasão, mas não da família, da nossa associação, contando resumidamente a história da família através desse brasão e que ficou o símbolo para identificar então todos os Sanglar aqui no Brasil. E você fez essa pesquisa dos Sanglar na Suíça, eles remontam assim a que data? Assim, tem registro, se não me engano, a partir de 1400 e alguma coisa. Né? É uma família antiga lá, né? Agora, o que veio para cá, o Matias, o nosso patriarca, aí já é de 1700 e alguma coisa, que foi o responsável. Dados, né? Quer dizer, então, o patriarca, né, aquele que veio com a família, foi o Matias, e ele vem para Nova Friburgo, ele tinha, na ocasião, 42 anos de idade. Né? Ele chega aqui, e ele chegou no final de 1819, né? Isso, novembro. Novembro de 1819. E ele vem, ele tem 42, a esposa dele, Thérèse, né? Thérèse, chega com 43 anos, com 4 filhos. Isso. É uma idade tardia para emigrar, né? Por que ele imigrou tão tarde? Olha, me parece que era a crise realmente que a Suíça e a Europa como um todo que vivia na época, né? Primeiro por causa daquele vulcão Tambora, se não me engano, que devastou a parte climática toda e começou a ter fome, miséria. E também as guerras napoleônicas, que afetaram também a parte econômica e política da Europa. E me parece que como eles estavam lá passando certas privações, era uma esperança de um mundo, né, novo, de uma chance nova de reconstruir a vida deles. Embora tivessem profissão lá, né, o Matias era o olheiro, inclusive, mas realmente a situação estava muito difícil naquela época. Para emigrar com essa idade, né, porque geralmente a imigração é de homens mais jovens. Com certeza. Perfil, né, e até solteiros. Sim. Né, e não uma família, esposa, levar filhos. Isso demonstra até realmente assim, uma necessidade mesmo. Sem dúvida. Uma carência. Aí fala um pouquinho dessa região, essa comuna de Cornol, fica no cantão de Jurá, né? Isso. Você foi lá? Eu estive lá em 94, visitando alguns parentes para conhecer um pequeno vilarejo mesmo, que é uma comuna, né, de origem da família. Então é um lugar bem pequeno, mas muito aprazível, né? Tem algumas coisas interessantes, como uma fábrica daqueles sapatos de madeira para andar na neve, né? A prima lá, a Adriene, que nos recebeu lá muito bem, né? Até nós conhecemos aquele queijo, cabeça de monge, que você roda formando aquela florzinha. Era coincidentemente até aniversário de minha esposa, e fizemos lá uma pequena festinha e tudo.
Então fizemos esse primeiro contato físico, né? Nós trocamos correspondência, mas eu não a conhecia. E ali na região de Porrentry, que é talvez a cidade maior e mais próxima, né? Do cantão do Jurá, e a família vem basicamente toda daquela região ali, né? Que já pertenceu à França, inclusive, antes. Ah, tá. E quando você fez essa primeira visita, como é que você estava nessa fase do seu livro? Você já tinha escrito o livro? Já sabia tudo? Ou você foi lá em busca de mais dados do seu livro? Antes de escrever o livro, eu passei praticamente uns 10 anos pesquisando, aqui no Brasil, né, e lá fora também. O livro ele é de 89, então... Então foi bem antes que você foi. Exatamente. Você foi justamente para ter um contato com a família Sanglar? Não só para conhecer os primos que ainda residem lá, mas também para poder pesquisar em loco, né, nos cartórios, no registro de nascimento, tudo, para confirmar essa informação que a gente já tinha aqui, através de informações trocadas com eles, né? E como é que é o contato, quando você chega assim, como é que é o contato que você se apresenta, falando que você é descendente de um imigrante? Eles são receptivos, são curiosos, como é que é? Sim, eles... Conhecem a história, porque a Suíça tem uma história de muitas imigrações. Sem dúvida. A gente acha que, eu já conversei uma vez com um deles, a gente acha que eles dão uma importância muito grande. Ah, mas foi só o Brasil, foi para a Argentina, foi para a África do Sul, né? O Suíça emigra muito, então a gente... Mas que história é essa, né? Eles sempre perguntam, porque tem uma história de imigração, né? Mas como é que foi esse contato, assim, com a... Primeiro que eles foram muito receptivos, agora se surpreenderam muito com a quantidade de Sanglar aqui no Brasil, né? Porque lá são muito poucos, né? Hoje são quantos? Olha, giram em torno no Brasil inteiro de uns 3 mil Sanglar. Olha só, né? de 4... Exatamente. A nossa primeira... tropical, né? Em 93, o primeiro encontro, vieram 500 parentes do Brasil inteiro. Depois diminuiu um pouco e tal, até 2015, quando cessaram os encontros anuais da família, né? Mas a primeira surpresa é essa, saber a quantidade de Sanglar aqui no Brasil. Então eles ficaram surpresos. Muito surpresos, né? Não esperavam ter essa quantidade. E conheciam essa história da imigração para Nova Friburgo? Sim, porque o primo aqui de Djalma Sanglar, que mantinha esse contato com os parentes suíços, ele já tinha participado daqueles encontros comunitários, não é? O Martin Nicolas vivia aqui também visitando, e essa história lá já era difundida. E como é que foi assim sua emoção em ver a comuna, né? A cidade, o pequeno vilarejo que seu ancestral emigrou? Olha, foi uma coisa indescritível. Basicamente foi isso, né? É mesmo? Porque realmente é uma emoção muito grande você estar na origem, no berço da sua família, né? Quando você vê a cidade, né? No qual eles partiram. Sim, porque aqui no Brasil a gente praticamente ficou só com um sobrenome que nos identificava, né? Lá não, lá já tinha realmente o local, os outros parentes, né? Que ainda permanecem lá. E a própria cidadezinha muito acolhedora, embora pequena, né, evidentemente, mas muito acolhedora. E então foi uma... Você olha uma cidade tão bonita e fala, como é que eles saíram daqui? Uma cidade tão linda, né? Hoje realmente você não teria motivo, né? Na Suíça de hoje para emigrar, mas naquela época a situação devia ser bem ruim. O que você achou de particular nessa cidade que ele saiu, assim? O que chamou a atenção? Como é que é a economia hoje desse vilarejo? O Jurá é uma parte bem mais rural, digamos assim, da Suíça, né? Então a cidade em si mesmo são maioria moradias. Tem essa fábrica de sapatos de madeira que nós visitamos, e até o dono foi muito gentil, fez um sapato na hora para mostrar para a gente como que de um pedaço de tronco de madeira sai aquele sapato de madeira, enfim. Mas basicamente é uma cidade que o pessoal reside e tem atividade rural. E tem uma fábrica de relógios ali próximo também, já que a Suíça é famosa nessa produção de relógios, né? E que, por coincidência, o marido dessa prima Adrienne trabalhava na fábrica. E eles têm o esporte lá predileto, que é o tiro, né? E talvez por isso a gente tenha também assim, uma certa simpatia pelas armas e tal. E ele também participava de clube de tiro e tudo mais, né? É muito comum na Suíça, né? E fiquei sabendo de uma curiosidade que me chamou muita atenção também, que o exército suíço, ele se mobiliza em coisa de horas, porque você serve o exército suíço e leva todo o equipamento para sua casa. Então você tem o armamento, a munição, a farda, tudo em casa. Qualquer problema,
até hoje. Eles mobilizam em questão de horas o que eles precisarem, né? É uma coisa que me chamou muita atenção também.